Ontem, a Advocacia Geral da União apresentou o habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal para que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, possa permanecer em silêncio durante a CPI da pandemia. Nesta sexta-feira, o STF ainda deve analisar o pedido da AGU sobre o general. E é justamente sobre isso que vamos conversar agora com Júlio Hidalgo, professor de Direito Constitucional. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. Júlio, nós tivemos inclusive aquela questão de testemunha e acusado. Então, quando a CPI fala que está sendo feito a Pazuello, não é uma convocação ainda, no caráter de testemunha, ele é obrigado a responder. Se ele fosse lá convocado como uma investigação, ele poderia repetir aquelas cenas que já observamos. Não quero falar sobre isso, não posso falar, minha defesa me orientou a não falar. Seria mais ou menos isso? Marcelo, isso seria o ideal, seria bem fácil se fosse isso, mas o que acontece é o seguinte, de um modo geral, uma visão mais simples, é verdade o que você disse, a testemunha deve falar e o acusado tem o direito de ficar calado. Só que a testemunha não pode ser obrigada a falar se aquilo que ela disser puder prejudicá-la. Então, ainda que ele vá na condição de testemunha, ele tem o direito de ficar calado se aquilo que ele disser puder prejudicá-lo. Tem um princípio do direito, que é bem básico, que diz o seguinte, ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Então, essa é a questão. Lógico que faz diferença se ele vai como testemunha ou como ele vai como acusado. Isso, do ponto de vista prático, faz alguma diferença, mas só isso não é o suficiente. Então, só o fato dele ir como acusado ou só o fato dele como testemunha por si só não quer dizer que simplesmente ele vá como testemunha e é obrigado a dizer a verdade. Se for contrariá-lo, não. Agora, qual vai ser o critério, então, Hidalgo, em relação ao Supremo conceder ou não esse habeas corpus? Isso também já foi utilizado várias vezes em outras comissões parlamentares de inquérito. Isso já foi utilizado muitas vezes. Esse habeas corpus chama de habeas corpus preventivo, para que a pessoa não seja presa, é relativamente comum em uma CPI. Bom, o que eu imagino é que, primeiro, o Supremo Tribunal Federal vai conceder esse habeas corpus, o ministro Lewandowski vai conceder esse habeas corpus, mas eu imagino que ele vai conceder os seguintes termos, que o ministro vai poder ficar calado naquilo que eventualmente puder prejudicá-lo, naquela resposta que puder prejudicá-lo. E naquilo que não puder prejudicá-lo, ele não vai poder ficar calado e ele vai ser obrigado a falar a verdade porque ele está na condição de testemunha. Na verdade é assim, ele vai poder ficar calado se isso prejudicá-lo, mas se falar, tem que falar a verdade, porque ele está na condição de testemunha. Júlio, para que a gente possa explicar para o nosso público, toda a CPI, seja na Câmara de São Paulo, Assembleia Legislativa e também agora no Senado, o trabalho é realizado, as oitivas são feitas, os depoimentos, o relator vai entregar para o Ministério Público esse relatório, que aí o Ministério Público vai tomar as devidas providências em relação àquilo que foi apurado, àquilo que foi dito. Seria isso, quer dizer, a punição viria justamente através da análise do Ministério Público. Isso, não, o seu resumo foi perfeito. A CPI, seja ela qual for, ela é um meio, ela é um instrumento de investigação. Como o nome já diz, Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI investiga. A CPI não processa ninguém, a CPI não pune ninguém, e é por isso que até causa uma certa estranheza, todo esse medo do que vai ser dito numa CPI, porque é apenas investigatório. Aí, se a CPI investigar e chegar à conclusão de que há indícios, por exemplo, de um crime contra a administração pública, um crime contra a vida, um crime de um modo geral, ela vai encaminhar esse relatório para o Ministério Público e aí cabe ao Ministério Público iniciar o processo contra aquele indivíduo. Então, o seu resumo foi perfeito. Sem dúvida. Agora, Júlio, então, a gente observa que ela é um instrumento poderoso e que, infelizmente, acabou sendo banalizado ao longo do tempo. Nós tivemos aquela famosa CPI ainda do presidente Collor, depois a CPI dos Correios, toda aquela investigação. Mas nesse momento, então, o desgaste é mais político mesmo do que juridicamente uma punição. Sim, nesse momento o desgaste é todo político. Até imagino que por isso queira se blindar o ministro com esse habeas corpus preventivo, porque ninguém vai sair condenado da CPI, ninguém vai sair processado da CPI, mas existe, sem dúvida, um desgaste político, até porque ela pode eventualmente ser usada como um palanque político.
Por isso que a gente já observou, né? A gente é comum falar CPI termina em pizza, né? Isso é muito comum, mas tem toda essa durante a comissão, né? Com toda essa cobertura que a imprensa faz e deve fazer de fato mesmo. Então tem todo esse desgaste político, mas uma efetiva punição. Como é que você avalia? Ontem, por exemplo, no depoimento da Pfizer, queria se fazer um efeito causal. Olha, se a vacina fosse comprada já e aplicada em dezembro, haveria um número de mortes menor no Brasil em relação à Covid-19. Quer dizer, são questões muito difíceis de serem colocadas na prática para que aquilo possa se transformar numa punição e uma condenação, possivelmente ao Pazuello e até o presidente Bolsonaro em último estágio. Sim, eu te diria o seguinte, que otimistamente falando, se alguém for ser processado e punido pela CPI, nós estamos falando aí de anos lá na frente até que haja uma punição do judiciário por conta dessas investigações da CPI. Mas é lógico que a imprensa, no papel importantíssimo dela de informar a população, e até hoje em dia, sabe que assistir a CPI virou um programa das pessoas, né? Assistir as sessões ao vivo da CPI virou um programa das pessoas. As pessoas agora, isso eu acho que é muito bom, a população se interessando por essas questões, só que isso é lógico que acaba tendo um efeito na população, acaba tendo um efeito principalmente na população eleitora, que vai produzir, de alguma maneira, vamos dizer assim, sequelas para todos os envolvidos. Nós agradecemos então a participação do advogado Júlio Hidalgo aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, boa tarde ao senhor, um ótimo final de semana. Obrigado, Marcelo, boa tarde a você e aos seus ouvintes.